Olá, nesse vídeo vamos apresentar o projeto Gameverse. Nossa equipe é formada por Arthur Tosi, Pedro Sodré e Theo de Sá, é este que vos fala. Bom, o Gameverse é uma aplicação web desenvolvida para solucionar problemas comuns de jogadores de videogames, como a ausência de uma forma estruturada de avaliar jogos, acompanhar suas jogatinas e também interagir com outros jogadores. Vamos apresentar aqui agora uma demonstração da utilização desse sistema para ilustrar tudo isso na prática. Conta vai ser mais fácil eu fazer todo esse processo agora para agilizar a demonstração. Então aqui eu já logo na minha conta. Nessa parte inicial do feed eu tenho acesso a tudo que meus usuários que eu sigo estão fazendo. Nesse momento eu não sigo nenhum usuário. Como eu posso ver aqui no meu perfil, não sigo nenhuma pessoa ainda. Logo aqui na página de perfil, eu tenho acesso à edição de perfil. Então eu consigo falar um pouco sobre eu gosto de ação e adicionar uma foto minha, por exemplo. Aqui eu tenho acesso às minhas fotos. Eu consigo já adicionar uma foto minha e salvar. Aqui eu tenho as listas criadas e reviews criados. Nesse momento eu dei apenas um review, que é um review num outro jogo. Posso também criar uma nova lista, então top 5 jogos da minha vida. E, por exemplo, adicionar um jogo, né? Então eu adiciono os jogos que eu quero, nesse momento eu vou adicionar Elden Ring e eu crio essa lista. Agora eu tenho a lista aqui, adiciono listas criadas. Esse gênero favorito, ele é dinâmico, então ele já era computado porque eu já tinha colocado que eu gostava de um jogo de ação, mas ele inicia vazio e conforme eu jogo um jogo de ação, um jogo de aventura, ele vai atualizando conforme a quantidade de jogos que eu jogo de cada jogo. Ok. Aqui eu tenho a aba de usuários, tenho acesso a todos os usuários, exceto eu. Eu não sou contabilizado nesse processo. Então eu tenho acesso a todos os outros. Por exemplo, esse do Theo. É um outro usuário que tem 3 reviews criadas, eu consigo ter acesso às reviews que ele fez, para eu até entender um pouco sobre ele, justamente porque a ideia é conhecer as outras pessoas e as listas criadas. Tenho acesso à lista criada dele, para ver o que ele gosta. Se eu acho que o perfil dele se identifica com o meu, eu sigo ele. E agora, aqui no meu feed, tudo que ele fez aparece para mim, né? Se ele criou uma nova lista, se ele atualizou o status de Minecraft, se ele enviou uma nova review, eu tenho acesso a tudo isso. E se eu parar de seguir, esse feed para de ser atualizado. Ao mesmo tempo, se ele fizer uma nova coisa, postar uma nova review, aparece no feed para mim. Essa é a ideia de ter uma interatividade. Aqui eu tenho acesso à página de jogos, consigo buscar pelos jogos, né? E consigo filtrar também, então se eu quero apenas jogos de ação, aparece apenas jogos de ação e tudo mais. E esse filtro também é conjunto, então se dentro de ação eu também pesquisar aqui, aparece apenas jogos que tem o EL e que são de ação. Então a gente tem esse conjunto muito maior. Dentro de cada página de jogo eu posso escrever uma avaliação, dar uma nota para aquilo, ver as avaliações antigas e definir os status. Se eu estou jogando aquele jogo, eu defino o status como jogando, se eu quero dar minha lista de desejos e tudo mais, justamente para as pessoas terem acesso a tudo isso, de como estão minhas informações em relação ao jogo. Qual jogo que eu estou jogando, para todo mundo poder ter essa interatividade maior entre tudo. Aqui é um exemplo de outras avaliações, eu consigo ver a do Theo que fez e a minha também, que eu fiz há 10 minutos atrás, a do Theo que foi há 12 minutos. Basicamente é isso. Eu tenho, por fim, um modo claro. Eu tenho tanto modo claro quanto escuro, conforme a preferência do usuário. E eu tenho acesso a todo o sistema, normalmente mudando apenas o usuário, para que fique melhor. Aqui, por exemplo, eu posso ir seguindo várias pessoas e assim eu vou aumentando o meu conjunto, o meu leque de pessoas. Muito obrigado. Oi, aqui é o Pedro Sodré. Vou contar sobre as ferramentas que usamos para desenvolver o Gameverse. No back-end, usamos o banco de dados PostgreSQL, usamos o Docker para containerizar, usamos a linguagem TypeScript, então escolhemos o framework Nest, que foi usado em conjunto com o Prisma RM para fazer acesso ao banco de dados. Usamos a autenticação JWT para documentar, usamos Swagger, e para fazer os testes end-to-end usamos o Vitest. No front-end também optamos pela linguagem TypeScript, escolhemos o framework Next. Para usar componentes pré-prontos e ter uma estilização, usamos o Tailwind Sim. Para manipulação de dados, usamos o DataFNS. Usamos o Zod para controlar formulários e gerar tipagens específicas. Usamos o TypeDoc para gerar documentação e o Jest para fazer os testes.